Bom dia, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Bom, hoje nós vamos fazer a aula de História, tá? Pra gente repor a aula de terça que foi de Geografia. E aí nós vamos fazer o módulo de correção, o módulo 4. Nós vamos corrigir o módulo 4, tá? Bom, então nós vamos corrigir o módulo que falava do feudalismo, uma marca da Idade Média. Vamos fazer as atividades. Junto com as atividades eu vou comentando com vocês pra gente fazer uma revisão, ok? E aí lá no final da aula vocês vão ter uma lista, né, igual a de ontem, lá no plural para vocês fazerem e mandarem para mim como uma revisão desse módulo, tá? Então vamos para nossa correção. Gente, então a gente vai gravar agora o módulo de correção do capítulo 4, que fala de feudalismo na Idade Média, tá? Então nós vamos fazer correções e comentários das atividades desse módulo. Primeira atividade, página 167. Então a gente tem a Europa no século XII. E aí, o que é para fazer nessa atividade? Analisar os mapas. Europa no século XII desta página, que é esse mapa aqui. Europa sobre o Império Carolíngio no século IX. E Europa após a divisão do Império Carolíngio no século IX, na página 165. Então, vamos voltar na página 165. São esses dois mapas. Então, esse é o mapa 1, mapa 2, mapa 3. Qual a principal diferença entre o mapa 3 e o mapa 1 e 2? Então, olha o mapa 3 e o mapa 1 e 2, certo? Agora a gente vai ver a principal diferença entre eles. Então, se nós olharmos o mapa 2, o mapa 1 e 2, e olharmos o mapa 3, nós vamos ver que a principal diferença entre eles é o fato de que o mapa 3 está muito subdividido. O mapa 3 tem a divisão de vários reinos e já o mapa 1 e 2 não. Então, essa é a principal diferença entre eles, a divisão. Bom, aí vocês podem observar a resposta, tá? Ó, no mapa 3, o território está muito mais subdividido. Há mais reinos que no mapa 1 e 2. E esses reinos têm outras divisões, os feudos que foram ganhando sua autonomia. Então, essa é a resposta da atividade 1, tá? Gente, em relação a essa 1, é curioso, né? A gente vê a quantidade de subdivisões que surgiu, né, no século XII, diferente lá do século IX. Então, isso mostra que em 3 séculos houve uma subdivisão muito grande depois que o Império Carolíngio caiu, que são os vários reinos, os reinos são os coloridos, tá? Então, por exemplo, tudo que é verde escuro, reino da Polônia. Tudo que é esse azul aqui, que para mim é azul escuro, é reino da França. Onde está escrito Itália, reino da Itália. Só que aí cada pedacinho, tá vendo que tem a cor e tem a divisão do pedacinho. Cada pedacinho era um feudo. Então o rei dividia cada reino em vários feudos para ser mais fácil de cuidar. Então, uma divisão muito grande relacionada aos mapas anteriores. Aí, a B pede pra gente registrar, dizer qual mapa registra a transição na forma de concentração de poder. O que é concentração de poder? Um reino só. O que é subdivisão de poder? Vários reinos. Então, é um que é meio termo, que não é nem tão concentrado e nem tão dividido. O 3 é muito dividido. Então, não vai ser o 3. O 1 é tudo território do Carlos Magno. Se a gente olhar a legenda, tem cores diferentes, mas tudo território de Carlos Magno, né? E o segundo mapa mostra aí 3 territórios. Então, esse é um território só.
Esses são vários. E esse tem 3. Então, qual que é o meio termo? Esse. Então, a transição entre o Império Carolíngio e a Europa medieval, Europa feudal, é a subdivisão do Império Carolíngio entre Carlos, Lotário e Luís, tá? E a C, aponte 2 fatores que levaram essa região se organizar conforme o mapa 3. Então, ó, os fatores que levaram a essa organização. O primeiro foi a morte de Carlos Magno, que fez com que os condes e marqueses ganhassem mais poderes. Então, depois que o Carlos Magno morreu, ficou difícil para os seus netos manterem a coerência do reino. E o segundo fator é que as invasões árabes, vikings e magiares levaram os nobres a ceder a sua terra para ter apoio militar, porque senão eles seriam invadidos e seriam massacrados por esses invasores, certo? Bom, lá na atividade 2, vocês iam recortar o anexo, que tá lá na página 168 e 169. Então, vamos olhar o anexo. Página 168 e 169, que não é página 168 e 169. Na 185, tá? Então, esse aqui é o anexo que vocês tinham que olhar, que vocês tinham que recortar. Que é a imagem de Robin Hood, um arco e flecha e uma cesta de pão. Cesta de pães, né? Bom. Aí, vocês iam ter que recortar e colar elas na página 168 e 169. E depois vocês tinham que dizer por que a área do castelo era fortificada, né? Então, vamos voltar lá na página, nessa que mandaram a gente colar, tá? Então, olha, a parte do castelo é muito fortificada, né? A parte do castelo, extremamente fortificada. Isso é o que a gente vai responder na B, depois de colar as imagens, certo? Então, olha só como ficaram as imagens, né? Cesta de pão aqui próximo à padaria. O Robin Hood lá no bosque. E o arco e flecha aqui, que significava proteção. Gente, se colou um pouco mais pra cá, um pouco mais pra lá, um pouco aqui, né? Se colou por aqui, não tem problema, tá? Tem que estar aqui na região próxima. Agora a B que pedia, né, para dizer por que o castelo era tão fortificado. Qual era o grande medo que fez com que essa população saísse das cidades e fossem morar no campo? Eram as invasões. Eles morriam de medo dos bárbaros, dos vikings, né? Eles tinham muito medo dessa população. Então, o castelo era fortificado para proteger os nobres e as pessoas, porque caso houvesse uma invasão, todos se refugiavam dentro do castelo. Então, a ideia naquele momento era de proteção, justamente por causa das invasões. Havia um medo muito grande, né, de ser invadido, de ser massacrado. Porque era meio aquele negócio que a gente vê nos filmes, né? Quando havia invasão, matava-se todo mundo da vila e colocava fogo na vila. Alguns invasores eram dessa forma, por isso que o castelo era uma forma de se proteger, tá, gente? Agora os testes, gente. Teste 1. No século X, os bispos da província de Reims registraram só as cidades despovoadas, mosteiros em ruínas ou incendiados, campos reduzidos ao abandono. Por toda parte, os homens são semelhantes aos peixes do mar que se devoram uns aos outros. Naquele tempo, as pessoas tinham a sensação de viver numa odiosa atmosfera de desordens e violência. Sobre esse fragmento, é correto a gente afirmar que descreve a decadência do Império Romano e a desorganização que tomou conta de seus territórios nos tempos finais. Não, nessa época o Império Romano já tinha decaído, tá? É pós-decadência, não é época de decadência. Mostra que as invasões que a Europa continuou a sofrer no primeiro
século da Idade Média provocaram uma forte sensação de insegurança nos moradores? Sim, não tem nada de errado nessa. Comprova que os membros da igreja, graças ao poder centralizado dessa instituição, ficavam a salvo das invasões e foram pouco afetados? Não, se eles estivessem no caminho dos invasores. Descreve o que acontecia na Europa antes do Império Carolíngio? Não, porque antes era o Império Romano, tá? E as cidades eram povoadas ainda. Então a resposta certa é a B. Agora a 2. Gente, às vezes dá uma desfocada aqui, que a gente tem que fazer um pouco de milagre em relação à luz aqui, né? Procurar o ângulo certo para a luz da lâmpada focar junto com a luz do flash para ficar boa a imagem, né? Leia o fragmento abaixo e indique a alternativa correta sobre ele. A casa é a última manifestação de diferenciação social. A casa camponesa é de adobe ou de madeira, a pedra servindo. Quando utilizada apenas no alicerce, limita-se geralmente a um único compartimento e não tem, por chaminé, mais que uma abertura no teto. O mesmo não sucedia com os ricos. A pedra e as torres do castelo eram sinais de prestígio e riqueza. Então, vamos escolher a resposta certa. O assunto central do fragmento é a quantidade de ataques que a Europa sofria? Não, nós estamos falando de moradia. O fragmento compara a vida de pobres e ricos, né? Mostrando como única forma de identificar a diferença entre eles é o tipo de moradia? Não, não é a única forma, né, de identificar a diferença do tipo de moradia. O texto mostra como as moradias eram uma das formas de se perceber a diferença entre pobres e ricos. O uso de pedras e torres era um sinal de que os nobres moravam em habitações mais fortes e mais seguras. Certo essa. E a D ainda, o fragmento demonstra como ricos e pobres, embora vivessem em habitações diferentes, tinham em comum o desconforto e a ausência do luxo. Não, né? Os ricos viviam um luxo bem suntuoso, bem grande, e os pobres passando muita necessidade. Então a resposta certa é a C. Bom, aí agora nessa tem um outro anexo, o anexo 2, que vocês têm que recortar e colar aqui na ordem, tá? Então, ó, esse é o anexo 2 que vocês recortaram e colaram lá na ordem, tá? Nós vamos fazer assim, eu vou corrigir, e daí quem errou não precisa descolar, porque não vai ter como, tá? Quem errou, escreve do lado o correto, tá bom? Então, ó, primeiro Império Carolíngio. No Império Carolíngio, o rei determina, o rei que manda, tá? Nós temos condes, duques e marqueses, que fazem valer as ordens do rei e os demais grupos obedecem. No reino, né, dos netos de Carlos, do Carlos o Calvo, Lotário e Luís, o rei também manda, determina. Temos condes, duques e duquesas e cumprem parcialmente, tá? E os demais grupos obedecem. Então, os nobres, eles não cumprem todas as regras. Na Europa feudal, o rei é simbólico, porque quem manda? O senhor feudal. Condes, duques e marqueses mandam em suas terras e os demais grupos obedecem, tá? Então, essa é a ordem. Se você errou na hora de colocar, não precisa recortar. Escreve aqui, ó, assim, por exemplo, ó, eu colei esse aqui, aqui. Então, eu escrevo que esse é da Europa feudal, tá bom? Não precisa recortar e colar. Só escreve aí do lado o que é certo. Bom, e agora 2 fala do país da cocanha. Bem-vindo à cocanha. Aqui abundam as coisas boas sem que ninguém precise semear para colher. Nunca tem inverno nem geada, nunca tem seca nem fome. E nenhum senhor vem roubar nossos celeiros nem devastar nossas plantações. Ao saírem de uma montanha de queijo, Etienne e Jacques chegam diante de uma cidade incomparável.
Suas muralhas são gigantes, fatias de carne assada. As portas, 2 pães de forma, estão entreabertas. Eles chegam diante de uma casa toda feita de docinhos, vasta o suficiente para abrigar um príncipe, sua corte e seu exército. Então, o país da cocanha é um conto, né, da Europa medieval. E aí, exemplo da lenda de Robin Hood, o país da cocanha também revela detalhes do cotidiano dos moradores da Europa medieval, suas dificuldades e seus desejos, né? Então, destaque as dificuldades do dia a dia dos camponeses que a lenda revela. Então, vamos ver aqui, ó, no texto. Depois a gente vê lá a resposta. Abundam coisas boas sem que ninguém precise semear. Então, uma das dificuldades era ter que semear, trabalhar o dia inteiro. Não tem inverno. O inverno, então, é uma coisa que era uma dificuldade. Não tem geada, também é dificuldade. Nem seca, nem fome. E nenhum senhor vem roubar nossos celeiros. Então, essas eram as dificuldades que enfrentavam os moradores da Europa medieval. Ter que trabalhar o dia inteiro, semear o dia inteiro, um inverno rigoroso com geada, onde depois seca e fome, e ainda tinha que aguentar os senhores feudais levando as suas plantações. Aí, a B pergunta, por que a lenda contaria sobre um país feito de comida? Gente, qual era a maior necessidade que eles passavam? Comida, fome. E aí, quando a gente vai criar lendas, coisas boas, aquilo que é a nossa maior necessidade. Por isso que a lenda falava de comida. Bom, gente, essa foi a correção do módulo de história, tá? E espero que vocês aproveitem bastante essa correção. Façam a atividade que eu vou deixar lá para vocês. Tenham um bom fim de semana, uma boa Páscoa. Comam bastante chocolate e espero vê-los em breve.